Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos o radar desta terça-feira, 19 horas e 6 minutos, do dia 13 de março de 2018. Eu estava gravando um material para divulgação da próxima imersão dos dias 17 e 18 de abril e estou gravando um pouquinho mais tarde aqui após o fechamento. Eu convido a todos para... Eu vou deixar essa página da imersão no link da descrição do vídeo. É a pré-lista que garante desconto e garantia de participação. Garantia é boa, né? Qualquer dúvida você pode mandar um e-mail para suporte@toptraders.com.br ou até para pedir sua reserva. Fala, meu nome é tal, quero entrar na pré-lista, e aí você vai ter o desconto e garantia de matrícula. Aqui nessa página que eu vou deixar na descrição do vídeo, quando eu falo em descrição do vídeo aqui, ó, por exemplo, aqui é o programa na mira do trader de ontem. Tem aqui Top Traders, publicação, já tem o link aqui. Você clica, ó, vai abrir a página da imersão para você. Ok? Então, você tem todas as informações aqui sobre a imersão. Explica quando funciona, como, horário, tem chat, bônus, tem um mini currículo meu, tem alguns depoimentos, tem um vídeo explicativo e as dúvidas mais frequentes. Pelo canal nosso aqui no YouTube, você consegue ver a página da imersão também, ok? Então, tem um link aqui logo no cabeçalho com o vídeo daquela página anterior que eu citei. Então, esse vídeo que tem aqui é o mesmo vídeo que tem aqui na página da imersão. Você tem duas formas de assistir. E todas as dúvidas aqui, se você clicar aqui, e-mail, me avise, já vai para a nossa base, você está na pré-lista automaticamente, ok? Para quem quiser receber o informe cenário, nome e e-mail do nosso site toptraders.com.br, fica os links dos programas que a gente costuma deixar, ok? Então é isso aí, todos serão muito bem-vindos no próximo treinamento de abril, é o primeiro do ano. Pessoal, a gente costuma começar pelas criptomoedas, né? Hoje um dia praticamente lateral para os padrões das criptos, né? Bitcoin Cash subiu um pouco mais, o Ripple caiu um pouco mais, mas nada assim pela volatilidade das criptos tão significativo. Vamos começar aí pelo Bitcoin. Então hoje um pregão praticamente lateral. Existe ainda a possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido, só que ele está enfraquecido, né? Uma vez que o mercado está abaixo de 9.400 dólares. Quando você tem uma movimentação, por exemplo, aqui de baixa direcional com repique, das duas uma. Se esse fundo em 8.500 dólares foi perdido, você tem um pivô de baixa que deve jogar o mercado no fundo anterior, 6.000 dólares. Por outro lado, se a máxima de ontem for rompida na região de 9.940, você tem um pequeno pivô de alta que deve jogar o mercado nos 12.000 dólares novamente. Ok? Então, é só ficar de olho nesses pontos aí e operar, nesse caso aí, aquilo que os gráficos indicarem. Ok? Falando aqui sobre o Ethereum, um pregão praticamente lateral também, mas continua o viés de baixa, né? Por que eu digo isso? Porque a máxima de hoje foi bem abaixo da de ontem, a mínima foi praticamente igual, então acho que ele deve se arrastar, provavelmente rumo a 650 dólares aqui para testar esse fundo nos próximos dias. O Ripple, que a gente viu aqui que foi o que caiu um pouquinho mais hoje, né? Viés de baixa também, né, pessoal? Aquela baixa arrastada, tudo indica teste de 66 centavos de dólar, está caminhando para lá, que é essa região de fundo aqui, mas eu não descarto um teste de 59 centavos de dólar para o Ripple. E por último, falando das criptomoedas Bitcoin Cash, aqui no Brasil deu um problema aí numa corretora esses dias, né, no exterior, alguma coisa envolvendo a Binance, isso daí tira um pouco da força das criptos, pelo menos por enquanto. Só que para cair tem que ter algum motivo, então, né?
É a mesma coisa aqui, ó. Se houver o rompimento de 1140, vem aqui testar a média, região de 1250. Se perde aqui o 937, 938 dólares, vem no fundo anterior aqui a 764 dólares. Por enquanto está mais inclinado para baixo. E aí vamos agora ao mercado doméstico, né? Mas antes vamos falar das bolsas de fora, faz mais sentido aqui. Seguindo a nossa sequência aí do dia a dia. Então, o que eu posso ver de interessante aqui no broadcast? Ó, o minério de ferro vem num movimento de queda muito forte, mas o cobre, por exemplo, subiu. Ó. Então, o que eu vejo ali? Ó? Em Nova York subiu 0,44, em Londres 0,46. Então isso daí é importante, né? Ó, o petróleo fecha em queda, né? 1,06% o WTI na NYMEX em Nova York, 60 dólares e 71 centavos, não, isso, 60 dólares e 71 centavos, e na ICE em Londres, né, o Brent, queda de 0,48%, 31 centavos de dólar. Então, os estoques de petróleo subiram, né? E mesmo assim o petróleo, na verdade, até por essa razão ele se manteve em território negativo. Vamos dar uma olhada aqui no petróleo Brent, então. Que a gente vem acompanhando, né? É o Brent Crude Oil. Bem, nós temos ali uma LTA. Hoje mesmo o mercado tocou essa LTA e respeitou. Essa figura, pessoal, está com queda que vai acionar para baixo, né? Parece aqui um ombro, cabeça a ombro, inclusive, seguido por um triângulo menor. Né? Daria para traçar um triângulo mais ou menos assim, ó. Né? Alguma coisa assim. Né? Vamos ficar de olho aí para que lado que existe o rompimento. Como é continuidade, geralmente esse padrão, e veio de uma queda forte, eu acredito que seja para baixo. Ok? Falando do índice DAX, vamos ver o fechamento na Europa, né? Hoje fechou tudo em baixa. FTSE na Inglaterra, ó, Espanha, Alemanha, França, tudo em baixa depois do repique. É o movimento mais esperado, né? Nós esperávamos esse movimento. O mercado europeu tem apresentado movimentos muito técnicos, né? No caso aqui do índice DAX, a gente percebe, para quem não viu os vídeos anteriores, que houve um suporte de um fundo marcado em março do ano de 2017 e depois em agosto ele foi respeitado pela terceira vez, houve um repique e nós apontamos aqui o caminho mais provável, que era a continuidade da baixa, porque aqui repicou, desceu, aqui repicou. A tendência é descer, fazer topos mais baixos que o anterior, e a tendência é que continue um movimento de queda. Vou falar um pouquinho do índice FTSE também na Inglaterra. Muita gente acompanha o DAX, outros acompanham o FTSE, né, por causa das mineradoras, aquela coisa toda de Londres. Então, ele também veio numa região, ó, de suporte muito forte. Tinha sido fundo em fevereiro de 2017, depois em abril, e ele fez aqui um fundo duplo, né? Fez aqui um fundo duplo, foi até a média, fez aqui um fundo, foi até a média. Essa shooting star de ontem com a máxima fora da média indicava um pregão de baixa importante para hoje, foi o que aconteceu. Fechamento perto da mínima, tendência é a continuidade do processo de baixa. Falando do índice Nasdaq, Estados Unidos, um sinal muito importante, né? Nós tivemos o rompimento da máxima histórica, né, anteontem.
Ontem foi um pregão consistente. Quando tem uma pausa assim, seguida por um candle forte de baixo, daqui é uma Marubozu, em conjunto com o candle de ontem forma um engolfo, né? Ele envolve o candle anterior, é um sinal de baixa relevante. E para colocar lenha na fogueira, aqui fechou bem em cima do topo anterior. Mas independente de ter fechado em cima do topo anterior, fechou praticamente bem em cima mesmo, né? A sombra foi um pouquinho abaixo. É um sinal de queda, pessoal. Então é muito provável que esse topo seja perdido, que nós tenhamos teste da região de 7.430 pontos por ali, onde tem esse topo e também este gap. Ok? Então a projeção lá para os Estados Unidos, Europa, a gente viu as bolsas da Alemanha e Inglaterra, é de baixa. Certo? Então vamos dar uma passada aqui pelo DJI, que é o Dow Jones. O pessoal pediu para eu traçar a linha de tendência de alta no Dow Jones também, assim será feito. Faria mais, se eu fizer uma linha aqui, não tem tanto sentido. Acho que faria mais sentido assim, ó. Linhas de tendência, em alguns momentos, elas são subjetivas. Quando elas são perfeitas, não tem subjetividade. Aqui, por exemplo, eu estou pegando 1, 2, 3 pontos. Se eu tocar aqui, eu pego 2 e esqueço desses. Eu acho que assim faz mais sentido, né? E é uma frustração do movimento que nós tivemos no dia 9, né? Então o candle de ontem, de hoje, de queda, essa linha deve ser testada no pregão de amanhã ou de quinta-feira. Então, uma queda de 0,68, a probabilidade de continuidade do domínio aí da força vendedora. Aí nós temos a seguir o S&P. Inclusive no S&P eu tracei uma linha de tendência de baixa, né? Eu posso traçar também essa LTA aqui no S&P, que nós traçamos anteriormente. Nas outras bolsas, né? E eu acho sim provável Peraí, aqui eu vou ter que apagar, traçar de novo. Provável que nós tenhamos o teste talvez até um teste aqui num ponto de clímax, né? Por que não? Não? É uma hipótese. De repente o teste... Eu acho muito provável, sinceramente, o teste dessa linha de tendência de baixa e o fechamento desse gap. Né? Até o teste da média de 21, porque aqui tem gap, tem a linha, tem a média de 21, então lá fora a gente deve ter a continuidade do processo de baixa também no S&P. Ok? E aí falaremos aqui do EWZ, que a gente colocou aí como ativo fixo também, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. Ontem nós tracemos uma linha de tendência de baixa e uma de alta formando um triângulo. Esse padrão costuma ser de continuidade, mas pode ser também de reversão. Como não conseguiu, ele chegou a romper no intraday a LTB, a linha de cima, mas não sustentou, pode ser interpretado como um rompimento falso e jogar o mercado para a linha de baixo em 2 ou 3 pregões. De repente, se pesar como hoje, pode ser em um pregão. Ok? O meu sentimento é mais no sentido baixista aqui no caso. Ok? Então vamos ao mercado doméstico, Ibovespa aí na tela. Nós temos um mercado complexo lá fora. Você vê que o mercado nos Estados Unidos ele está um pouco difícil de ler, mas não muito. Agora aqui no Brasil tem dia que acompanha lá, outros dias não, torna a leitura embaralhada. Enquanto as bolsas da Europa e as commodities estão com uma leitura bastante fácil, inclusive, né? A gente pode operar lá, né? Quem sabe, né? De repente alguém responde, então opera lá. Né? Um sinal importante do Ibovespa hoje, ó, essa máxima aos 86.930,
ela foi rompida no intraday. Só que eu até comentava com os meus alunos hoje que isso não era um sinal relevante, porque logo acima haveria a linha superior do canal que eu achei que ia ser respeitada e foi. Então, principalmente o teste da linha com fechamento perto da mínima e perda do 86.930, ela alimenta uma ideia de um pregão baixista para amanhã, sendo que o primeiro suporte é na região de 86.200 pontos, né, que é onde está a média de 5 períodos. Eu acredito que esse ponto venha a ser testado, eu não estou vendo força na compra ultimamente, e o mercado ficou devendo o teste dessa linha marrom aqui, que para mim será testada nos próximos dias, inclusive com perda da média de 21. Ok? Então essa é a minha visão de baixa para o Ibovespa. O índice futuro, vamos ver quanto é que foi o ajuste hoje. Fechamento 87, ajuste 87,020. Agora está ajustando perto de 17,15, né? O índice futuro segue o raciocínio do Ibovespa, só que tem algo diferente aqui. Além de ter fechado abaixo aqui do 87,665, que é a máxima da semana passada, que era um ponto importante, após tocar também a linha de cima do canal, já fechou abaixo do 87,345, que é esse topo anterior. Então está mais adiantado em relação ao Ibovespa à vista. Então isso torna muito provável o teste dessa LTA ao longo dos próximos dias. Então eu vejo esse teste aqui como algo bastante provável. Eu vou tirar essas retrações de Fibo daqui no momento, eu acho que deixa o gráfico mais limpo. Vou tirar do Ibovespa também. O balizamento maior vai ser realmente essa LTA maior aqui. Eu acho que é aqui que o mercado decide. E se a gente observar um gráfico intradiário, que eu tinha até trazido esse estudo ontem, nós tínhamos um divisor de águas entre a compra e a venda, né, pessoal? Que era justamente essa linha aqui, né? Então hoje o mercado veio, ele rompeu aqui e foi embora. Simples assim. Era um setup para trabalhar comprado ou vendido, no caso foi um setup de venda. Eu vejo esse movimento como um movimento direcional seguido por um descanso, para amanhã a mínima aos 86.590 ser perdida e o mercado testar 86.500, que aí sim é um ponto mais forte, mas que eu acho que ele vai perder. Eu enxergo essa conjectura aqui, essa estrutura que nós temos na imagem, como um ombro, cabeça, ombro torto. Essa é a minha visão para o índice nesse momento, ou seja, eu espero amanhã um pregão de queda. E é engraçado, mas assim, o ajuste de hoje foi igual ao ajuste de sexta. Então, essa semana não tem nem comprado nem vendido, está ganhando. O fechamento de ontem está equilibrado entre ursos e touros, estão no 0 a 0 aí na semana. Mas acho que vai desempatar a favor dos ursos, pelo menos amanhã. Certo? É interessante dizer que abaixo de 87.500 só tem parada aqui embaixo, né? Só na região de 85 mil pontos. Então o que eu gosto de fazer aqui? Tá vendo que esse ponto 85.025 ele foi respeitado os dias 7 e 8 e o ponto aqui marcado dia 16/2 foi respeitado no dia 2/3, só que eles não são iguais. Eu apago esses pontos mais antigos e eu vou atualizar esses pontos com base nas movimentações mais recentes. Então eu pego aqui a extremidade, foi 84.990, isso faz diferença, ok? Então são coisas simples que podem agregar valor para os seus estudos e operações, você que está aí me assistindo. São técnicas de trader, né? E a gente atualiza esse ponto aqui, 84.555. Então são referências que a gente vai ter nos próximos pregões, caso o mercado continue em queda. O que é interessante dizer é, abaixo de 86.500 só tem suporte nos 85 mil pontos. Isso é fato. Falando sobre o nosso lindo, belo e querido dólar, ele continua essa movimentação maluca e errática. Me parece que essa região realmente é essa.
Só que passa a confiança para entrar na ponta compradora, por enquanto não. Então a tendência é que ela continue mais de lado aqui, que em algum momento ele possa dar uma compra, especialmente acima de 3,245, mas eu espero um sinal mais consistente, principalmente no intraday. O volume de hoje chama atenção e deixou sombra inferior. Então, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa no dólar, eu compraria. No pregão de hoje, no final, por exemplo. Ok? Nem que fosse para ganhar poucos pontos aí. E aí, falaremos do BOVA11. Depois a gente fala dos destaques do pregão, os pedidos do YouTube e os ativos fixos. BOVA11 um sinal de queda, né? O ponto alto aqui era 84, ele rompeu. Ontem chegou a fechou em cima, né? 83,95. Hoje ele foi acima, então a gente pode considerar um rompimento falso, porque fechou abaixo aqui dos 84 e 83,50. A tendência é que ele perca 83,22 e venha testar essa LTA que nós temos aqui na imagem. Certo, certo, certo. Então vamos agora para os pedidos do YouTube. Hoje a gente vai falar de Smiles, MRV, Tietê, Marfrig e Grendene. Infelizmente, pessoal, não dá para falar de todos os ativos que vocês pedem. Eu uso aqui uma ordem cronológica e também colocando essas ações quando tem muito pedido e eu vejo que faz sentido como destaque do pregão, caso seja de fato. O que eu vejo aqui, olha que interessante, ó. Em maio do ano passado fez um topo na região de 71,50, no caso de Smiles. Ela perdeu essa LTA, né? Fez pullback e desabou. A briga está exatamente nesse topo anterior que foi fundo logo em seguida. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse ponto, como eu fiz anteriormente, para poder fazer sentido. Vou apagar os estudos mais antigos aqui que eu tenho na ação. Ok? E eu vou traçar aqui a R$ 70,80, eu vou traçar um ponto aqui de suporte. Ok? 70,88. Então tá aqui traçado, a briga tá aqui. Eu diria que abaixo dessa região, queda. Acima, compra. Você fala, professor, mas fechou acima. Se amanhã, por exemplo, houver um fechamento acima desse fundo, pelo menos o gap aqui nos 80 deve fechar. Essa é a minha leitura. A ação está muito longe da média, ou ela fica de lado, né, para essa média se aproximar, ou ela sobe na direção da média, pula a média e fecha o gap. Eu não acho, por exemplo, que a ação continue mergulhando, pelo menos no curto prazo. Só se ela ficar de lado, formar um mastro bandeira e depois derreter, vindo facilmente a 65. Mas toma aqui o 70,88 como um ponto de referência que vai ser construtivo. MRVE3, que é a construtora MRV, né, tá voando aí nos últimos pregões, ela tem feito movimentos com volume. E o que ela fez aqui? Ela rompeu um triângulo e está indo para cima, né? Simples assim. Se eu tenho compra numa ação como essa, eu marco o topo anterior, técnica simples aqui, que é 16,10, e meu stop está abaixo de 16,10. Ponto. Perdeu 16,10, como a ação está longe da média, mesmo no intraday, perdeu 16,10 eu aciono meu stop. Enquanto acima de 16,10, ela tende a subir. Ok? Aí vamos falar de Tietê. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tietê4 o pessoal pediu. Deixa eu ver. Tietê4 mesmo. A Tietê4, pessoal, é aquele tipo de ação com baixa liquidez. 241 mil. O que a gente poderia fazer nela aqui? Poderíamos traçar uma LTB. Pela liquidez, eu não gosto de ações assim que tem essa liquidez mais reduzida, vocês sabem. Agora, estudando o gráfico de forma simples e objetiva, ela deu compra ontem. Ela fez um fundo, né, deixou aqui um martelete. É uma simetria que lembra um ombro, cabeça, ombro.
Para quem é mais ousado, poderia comprar aqui no cruzamento das médias, ou seja, no dia 9. Ontem ela rompeu a CLTB e ela tende a continuar o processo de apreciação. Mas pela liquidez, se alguém for e der uma pancada, ela devolve tudo. Então é um ativo que eu não entraria. Aí vamos falar de Marfrig e Grendene depois. Então MRFG3, né? Essas ações estão no meu radar, estão muito amassadas. No caso da Marfrig, ela veio numa região de fundo anterior, né? Se você traçar aqui o 5,75, ela rompeu no intraday fazendo rompimento falso, né? Foi a 5,67, mas está subindo, só que por enquanto, pessoal, é um repique dentro de uma tendência de baixa. Para a gente ter algo diferente, teria que ou ter o rompimento com fechamento acima da média de 21, ou um zigue-zague para cima, de repente um recuo com rompimento da máxima aqui aos 6,11, por exemplo. O que é importante, de repente, para quem já está comprado, a gente faz o programa para quem está neutro, comprado, e para quem está vendido muitas vezes. Então eu tenho que tentar orientar ou compartilhar minha visão com todo mundo. Acima de 5,87 é um ponto para compra, né? Porque é um fundo anterior, ela rompeu de baixo para cima, só que ela tem zigue-zague descendente, ela tem que ou zigue-zaguear para cima ou romper e permanecer acima dessa média de 21, nem que seja no movimento lateral para mostrar que tem uma consolidação naquele patamar. E aí Grendene, né? GRND3. Nós temos aí na tela, é um belo ativo com uma liquidez que tem aumentado, né? Aqui foi o setup de compra, era um triângulo aqui descendente, né? Rompeu, foi perto do alvo, ela tinha um alvo a R$31, ela chegou a bater R$30,45. Esse padrão aqui é um padrão de queda, né? Um ombro, cabeça, ombro, ela está desenvolvendo, a tendência é que ela volte para a região de 25 e 50 aqui ao longo do tempo, testar esse fundo e essa própria linha rompida. Como a volatilidade histórica é baixa, ela deve fazer isso de uma forma um pouco mais lenta. Ok? Como destaques do dia, eu vou estudar Sabesp, que fechou na máxima aqui. Ok? E vou estudar Elet 63, que fechou na mínima. Então vamos lá, Sabesp, primeiro na tela, SBSP3. Sabesp é uma ação que já fez parte das nossas carteiras nas imersões. É um ativo fácil de operar, só que nem sempre ela tem um setup muito claro. Nós operamos recentemente, inclusive. Eu acho que eu fiz até um estudo de caso. Pessoal, Sabesp, deixa eu dar uma olhada no semanal dessa ação. O semanal está devendo um teste da média de 21 nos 35. Está fazendo topos e fundos ascendentes, né? O que eu faria aqui em Sabesp? Eu poderia traçar uma reta. Se o mercado pesar de fato, ela pode vir testar essa linha de tendência de alta. É uma hipótese. Ela está com um cara aqui de topo duplo. Onde que está o ponto-chave dela aqui, ó? Entre 37, 34 e 36 e 37 reais. Se ela perder aqui os 37, ela vai levar junto o topo anterior, a média móvel de 21 e tem gap aberto. Então ela pode ser atraída para esse gap ou até para o fundo aqui de fevereiro. Enquanto acima dessa região, ela pode fazer um movimento de correção e voltar a subir. Eu, particularmente, o ativo, a tendência é de alta, então eu entraria vendido na perda de 37,06 e se eu tivesse comprado, eu colocaria o stop aqui abaixo. Ok? E falando de Elet 6, que é uma ação sempre muito pedida aí pelos membros aí da nossa comunidade, ela tinha o 28,35 como um ponto-chave, perdeu, foi na LTA, era um movimento previsível, veio aqui embaixo nos 25 que é suporte e repicou no topo anterior. Então acima de 28,35 compra,
Abaixo, o que ela deve fazer? Perder a LTA de novo e vir testar esse fundo nos 25, cuja perda projetaria um pivô de baixa rumo a 22,50. Se a gente... Eu não sei até que ponto vale a pena deixar essa LTA aqui desenhada, acho que não... Como a gente gosta de gráfico limpo, né, não é válido. Eu usaria como referência também essa LTB que dá para traçar aqui, ó. Ok? É uma referência importante, cujo rompimento pode ser até um setup de compra. E, por exemplo, a perda da mínima de hoje, 27,45, deve lançar ação aqui embaixo. Seria mais uma razão para acreditar no ativo nos 25. Certo? Falar de bancos primeiro hoje, depois a gente fala de Petro e Vale. Hoje eu não vou esquecer a Vale, hoje eu acho que eu não esqueci nada. Pessoal, o Banco do Brasil, eu enxergo essa movimentação como uma distribuição de preços, né? Eu venho falando para vocês há algum tempo, eu não vejo assim uma força compradora na ação mais. Hoje ela fechou abaixo de 43,06, um pouquinho abaixo. O que eu acredito na ação? Que ela venha testar a média de 21, né? Ela pode até repicar, depois ela tende a vir aqui no 41,13, que é tanto esse topo anterior quanto esse fundo, e posteriormente aqui nessa L, ou até concomitantemente ao teste desse topo fundo aqui, testar a LTA, que é um ponto decisivo para ela. Então eu vejo baixa para o curto prazo ao longo dessa semana, por exemplo. Aí BBDC4 na tela. A BBDC4 já tem um movimento um pouco mais adiantado. Ontem eu tracei essa LTB. Ela tentou romper hoje, não conseguiu. Também não adentrou o território comprador aqui dessa LTA em azul. Qual que é a tendência para a ação? Que ela venha até R$ 38,00 testar essa região como suporte. Eu acho válido ainda esse possível ombro, cabeça a ombro, então isso reforça para mim uma possibilidade de uma baixa mais aguda para a ação, talvez até 36,60. Eu colocaria esse ponto aqui como um alvo provável para ela aí para o final de março ou de repente até antes. E falando de Itube 4, tudo que a gente não sabe, pessoal, se o ex-presidente Lula vai ser preso. Então, uma provável prisão do Lula, algum desdobramento a favor dele, eu não sei se já está nos preços ou se o mercado vai fazer alguma loucura para cima ou para baixo. Um único driver assim que poderia embaralhar um pouco os gráficos seria como é que o mercado reagiria ou uma prisão ou um afrouxamento pelo STF que teria como reflexo ele poder disputar as eleições. Então, eu não sei como é que o mercado... Eu acho que o mercado precificou mais uma prisão do que o outro cenário, mas eu não sei como é que reagiria se for preso de fato, enfim. Então, o mercado aparentemente está armando um processo de baixa. Só que como ele vem de uma tendência de alta, ainda tem memória compradora, então isso torna a leitura complexa. É o caso aqui, por exemplo, de Itaú, né? Ele tem uma região de topo aqui no 53, ele não passa, hoje fechou um pouco abaixo da LTA e a briga está aqui. Como eu vejo baixa para Banco do Brasil e Itaú e Bradesco, acho que ele vem no embalo, só que o ombro, cabeça a ombro, né, a gente poderia entender essa região como sendo essa aqui, né, ele deve ser acionado aqui no 51,20 e trazer os preços até o fechamento do gap, aqui ou mesmo em 47,58. E para finalizar, falar de Petro e Vale. Hoje o pessoal pediu para eu falar que o petróleo sobe, a Petro cai, que Petro e Vale estariam invertidas em relação ao petróleo e minério, né? Na verdade, o minério e o petróleo são parte daquilo que forma a presa dessas ações, mas tem balanço, tem governo, tem a própria economia, expectativa interna. É por isso que nem segue o movimento como uma cartilha. Hoje o petróleo caiu, a Petro caiu, né? E ela tem um topo duplo aqui formado, o eixo do topo duplo a 21,32, caso seja acionado o alvo em R$ 20,51. E o ponto-chave aqui 21,85, né, que é o topo anterior. Se perder 21,85, ela deve testar o eixo do M, né, o do topo duplo, e vir aqui na região de 20,62, 25,1 e testar inclusive essa LTA também como um ponto decisivo. Esse cenário corretivo eu acho mais provável. E sobre Vale, minério caiu, Vale caiu também, então hoje foi no caminho mais lógico. A Vale, ela caminha para testar essa linha de tendência de baixa aqui novamente. Então, eu acho que ela vai fazer. Então,
Assim sendo, acredito que ela passe ainda por uma trajetória baixista aí no curto prazo. Okay? Tem feito topos e fundos descendentes e agora está abaixo da média de 21. Depois que ela perdeu a média de 21, ela permaneceu abaixo da mesma. Então, pessoal, volto a falar da imersão. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, suporte@top3.com.br. Você consegue ver o vídeo que disserta sobre a imersão nessa página, né, que vai ficar aí no link do nosso canal no YouTube. O link eu deixo aqui, ó. Logo depois do... Você clica aqui para assistir o vídeo, ele vai estar logo aqui abaixo, ok? E se você puder deixar seu like, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário aqui ao pedido de estudo, ele será muito bem-vindo, aceito, nós agradecemos. O like e o compartilhamento ajuda na difusão do nosso trabalho. O engraçado é que sempre tem 5 ou 6 pessoas que não gostam aqui, é um número meio mágico aqui, né? Inclusive o pessoal dá o joinha para baixo quando tem 30 segundos de vídeo, então nem assistiu, mas é válido, né? E a gente tem um software que a gente sabe quem faz isso, são sempre os mesmos. Então, brincadeiras à parte, pessoal, eu espero que o vídeo seja agregador, que ele ajude nos vossos estudos e buscas aí pelo conhecimento, e que todos nós possamos aprender juntos, porque juntos somos mais fortes. Saúde e paz a todos, até amanhã, se Deus quiser, no radar. Valeu!